Começamos agora mais um episódio, segundo episódio do Política Sem Filtro no podcast Formosa. Hoje nós estamos recebendo com muita honra a nossa prefeita Simone Ribeiro, a primeira prefeita mulher de Formosa. Simone, por favor, como você se apresenta? Então, Milena, muito bom poder estar aqui, né, batendo esse papo com você. E eu sou uma cidadã formosense que amo a minha cidade, amo essa oportunidade, né, dada por Deus de ser, depois de 182 anos, a primeira mulher na história de Formosa. E eu gosto sempre de dizer que eu não quero ser a única, eu quero ser a primeira. Então, para mim, é uma honra ser prefeita para poder cuidar das pessoas e planejar tantas coisas boas, realizações para o nosso município. São quase 2 séculos, né, prefeita? É um registro muito importante de fazer realmente nesse momento. E como é para você toda essa representatividade, sendo a primeira, já tendo dito que espera que outras também tenham esse espaço? Você sente que você é mais cobrada por ser mulher na prática? Como que você está lidando com isso em ser a primeira aqui? Eu fico muito confortável em dizer que é uma missão linda, é uma missão desafiadora, no entanto, é a minha melhor contribuição para a sociedade. E quando falo em desafio, ser mulher é muito desafiador. Você, sendo mulher, você sabe que sempre lutou para realizar os seus sonhos. Sim. As mulheres que estão nos vendo e ouvindo agora sabem os desafios que elas sempre enfrentaram para se posicionar e mostrar que a gente também pode. Imagine ser prefeita de uma cidade como Formosa. Então, é claro que eu enfrentaria tudo que eu tenho enfrentado desde que eu venci as eleições. Na verdade, eu sempre fui muito desafiada quando eu decidi ser candidata. Então, chegar até aqui, né, superar um ano de mandato, foram muitos desafios. No entanto, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso posicionamento de quem sabe o que quer e ama servir é que nos coloca de pé todos os dias para realizar aquilo que tem que ser feito. É isso aí, Simone. E falando em desafios, quando você chegou na prefeitura, como que foi? Você se deparou com a realização de estar ali e também com todo o contexto que você recebeu, né, da cidade. O que você viu quando você chegou? Como foi? Foi muito difícil, muitas coisas a gente já sabia, até porque eu fui vereadora um mandato, então a gente sabia muitas dificuldades. Eu ia até falar, porque a gente ouve muito Uhum. que você já era vereadora, como que você não sabia da real condição do município, de toda essa situação, pontuar também sobre isso, que eu acho que é importante. Quando você está fora da casa, você tem uma visão, mas quando você está dentro da casa, isso amplifica. Os seus horizontes de informações, eles amplificam, eles aumentam. E, infelizmente, eu tive uma visão muito triste da realidade do nosso município. E a nossa casa, a Prefeitura Municipal de Formosa, estava totalmente sucateada, endividada, com muitas necessidades. E quando eu falo prefeitura, eu falo do prédio em que a gente está, que eu encontrei lixos dentro do prédio, que a gente teve que limpar. Hoje a gente não conseguiu recuperar nem o prédio que a gente trabalha. Mas ali, só de limpar, nós já começamos a ver um ambiente diferente. Mudar, colocar corrimão Menos hostil, mais menos agradável para hostil. quem chega e principalmente para quem trabalha, Exatamente. né? E quando eu falo sucateado, eu estou falando de mais de 50 bairros, 3 distritos, uma zona rural gigante, né, que eu gosto sempre de frisar, que Formosa é maior em extensão territorial que todo o Distrito Federal. Imagine a responsabilidade de quem senta naquela cadeira do executivo para construir políticas públicas com honestidade, que é o mais desafiador. Então, assim, foram momentos de muitas dificuldades, porque deixaram muitas bombas armadas. Dívidas que você viu consolidadas depois que você chegou, quando abriu o sistema, então, mais ou menos isso? Quanto Explica mais pra gente. E aí, é como se eu gosto de fazer uma explicação didática. Tinha um tapete, é como se tivesse um tapete cheio de lixo, muito lixo. E aí, a prefeita ela poderia fazer duas escolhas: pular esse tapete, como muitos há décadas fizeram, pular esse tapete, entregar aquilo que eu consigo entregar na minha gestão, embora viver minha vida, ou tirar esse lixo do tapete para limpar realmente a casa, o ambiente. E essa foi a maior decisão.
tirar as dívidas debaixo do tapete, mais de 278 milhões. Por quê? Eu gosto sempre de exemplificar para o cidadão que já teve o nome sujo, ou tem o seu nome sujo, que você não tem crédito na praça. Você não pode financiar uma bicicleta se você quiser. Você não pode comprar uma casa, você não pode viajar, você não pode, não sobra dinheiro para você investir num presente para o seu filho. O que é mais importante no caso da gestão, sentar numa mesa para negociar realmente algo grande para a cidade. Exatamente. Você Imagina. estava tendo esse espaço, estava enfrentando essa dificuldade? Então, com certeza. Então, a gente não via um horizonte para buscar recursos, investimentos, sentar em mesas de negociações, como você bem comentou. Então, eu falei, não, nós vamos pagar a dívida, vamos cortar na carne, a cidade é nossa, a cidade precisa, eu sou daqui, eu amo a minha cidade e eu vou fazer a diferença. E então a gente começou a pagar essas dívidas e no primeiro ano de mandato foram mais de 30 milhões. Imagina 30 milhões gastos no asfalto da cidade. Imagina 30 milhões na saúde, recuperando unidade básica, cuidando do teto das escolas, que todas as escolas caindo aos pedaços, creches. Mas a decisão da prefeita foi falar, não, peraí, vamos limpar o nome para ter paz e para ter espaço nas maiores mesas de negociações, sejam do estado de Goiás, do município com os parceiros, que hoje tem credibilidade. Quantos empresários têm nos ajudado? Graças a um decreto que a gente criou, né? Quando eu percebi que precisava de apoio, nós criamos um decreto chamado Mãos que Zelam Formosa, para contribuir, para que os empresários de Formosa tenham a oportunidade de ajudar a cuidar do nosso ecossistema, do nosso ambiente chamado Formosa. A responsabilidade social, né? De Exatamente. quem investe aqui e lucra também, né? Na cidade. Então, assim, se eu for falar dos desafios, eu fico aqui horas e horas falando dos problemas que a gente recebeu como herança, mas, Milena, eu posso dizer que a responsabilidade agora é minha. É claro, a gente sempre exemplifica o porquê que a gente ainda não conseguiu fazer o que Formosa merece e precisa. Mas a responsabilidade agora é minha e eu tenho que fazer acontecer. Esses 30 milhões que pagaram dívidas, só para a gente colocar de uma forma mais clara para a população, eles também não resolveriam todos esses problemas, né? É como se você estivesse organizando para conseguir receber recursos maiores, se privando. É mais ou menos essa didática muito bacana que você colocou da pessoa endividada, porque uma grande parte da população já passou por um momento como esse e entende realmente o que você está dizendo. Se você não deixar de fazer algumas coisas para organizar o seu nome, para conseguir ter credibilidade. Vou te dar um exemplo, Milena, para contribuir aí, linkar com essa sua fala. Vou dar um exemplo do cidadão comum. Eu falei da bicicleta. Se a pessoa não pode ir... Não, outro exemplo. Vamos falar aqui. Tem muitas lojas que abrem crediário e dividem em várias parcelas. E a gente sabe que a população mais carente, elas têm crédito nessas lojas e compram os presentes para as crianças. E aí, imagina... A pessoa tem um nome sujo, ela não pode ir. Eu lembrei aqui de várias lojas, não vou citar nome para não ser injusta, né? Enfim. Mas aí a pessoa passa ali no final do ano, no Natal, passa na porta e vê muitas pessoas comprando no crediário. E ela passa, abaixa a cabeça, fica triste, porque não pode fazer. Sabe o que é isso? Falta de dignidade. Se eu transitar no meu mandato os 4 anos, limpando o nome da cidade, eu vou sair e falar assim, olha, eu dei dignidade para o meu povo. O meu povo agora pode entrar nas portas abertas para fazer investimento para a nossa cidade. A próxima gestora, eles têm agora a oportunidade de continuar trazendo coisas boas para Formosa. Só que, claro, que eu não só paguei dívidas, mas a gente fez muito, com muito pouco, mas a gente fez. E eu falo sempre que a mulher, né, se ela tiver 3 ingredientes na sua casa e a família está com fome, ela faz uma receita. Então eu estou usando de muita credibilidade que a gente tem hoje para buscar parcerias, usando criatividade para fazer acontecer no nosso município. Tanto que nós já passamos aí um ano com muitas dificuldades, mas a gente entregou muita coisa boa, inclusive mais de 30 milhões pagos de dívidas. Parabéns, prefeito. Essa é uma iniciativa que a gente tem que parabenizar, até mesmo porque eu vou fazer um link agora na sua fala. Quando você deu o exemplo da pessoa endividada, e não é só isso, corre boatos, fulano não paga, fulano deve, não é de confiança, não tem credibilidade. Então acaba afastando
oportunidades também para a cidade? A senhora entende que percebeu que essa condição afastou oportunidades para a nossa cidade? Com certeza, afastou e muito. Nós fizemos o maior carnaval que Formosa já teve. Ah, prefeita, mas e aí os buracos? Eles estão aí. No entanto, hoje nós temos o nome limpo para tramitar parcerias no governo do estado, governo federal, fazer um financiamento buscando recurso externo para a gente construir para a gente construir uma malha asfáltica decente para o nosso município, para a gente fazer a drenagem que Formosa precisa. Formosa precisa mostrar, eu gosto de dizer isso, nós vamos colocar Formosa nas prateleiras de coisas boas. E graças a essa decisão de quitar dívidas, hoje nós estamos podendo ter esperança. Acho que a palavra é essa, é ter esperança de dias melhores. A senhora falou do asfalto e ia chegar nesse ponto, porque aqui a gente fala dos pontos bons que estão indo bem, a gente também fala dos pontos sensíveis. Porque é algo muito dito, acho que hoje é uma das maiores dores da população e a gente precisa sim, precisa falar muito sobre isso. E algo que vem de longa data, a gente sempre vê chuva, buraco, chuva, buraco. Como que a senhora pretende lidar com isso, uma vez que a gente também precisa melhorar a condição de transitar no município, a mobilidade das pessoas? Como que a senhora coloca isso no contexto da gestão? Doutora Milena, eu vou falar uma coisa. Eu sempre achei que tapa-buraco é uma humilhação. Sempre. Mas quando a gente está dentro e a gente não consegue resolver o problema na sua dimensão total, nós temos que fragmentar os problemas e resolver. Então hoje eu vejo que o programa de tapa-buracos, ele é necessário. Curto prazo. Curto prazo. Entendi. Então hoje nós temos uma meta. Curto prazo, primeira etapa, tapar buracos. Ah, prefeita, por que você não conseguiu fazer isso no ano passado? Realmente nós não conseguimos, pela malha asfáltica crítica que a gente tem, e isso infelizmente, tá? Porque nós somos o 10º município dos 246. Nós temos aqui no nosso município entre as 150 empresas do estado de Goiás que mais arrecadam ICMS, e a gente ainda tem uma arrecadação pífia. Infelizmente, hoje eu digo que Formosa tem na Secretaria de Finanças, uma mulher muito preparada, auditora fiscal, que construiu o Plano Formosa 2030 para que Formosa tivesse equilíbrio fiscal nos próximos 30 anos. Infelizmente não foi aprovado, mas aí eu respeito, né, a Câmara pela decisão, mas a gente vai tramitando com muita criatividade para entregar efetivamente o que Formosa precisa, e vou focar no asfalto. Vamos lá. Então, há décadas a gente sofre pela mesma coisa. O cidadão formosense vai lembrar que todo início de ano, final do ano, início do ano, a gente reclama de quê? Buraco nas cidades, independente da gestão que esteja. Então eu não queria passar por isso. E por isso que eu vou configurar aqui 3 etapas. Tapa buraco. A nossa ordem é tapar esses buracos no período de estiagem. Agora começou a chuva de novo, a gente começou na Formosinha, tapou 30% da Formosinha, mas aí entra a chuva, a gente dá uma parada, mas nós vamos dar continuidade no período de estiagem, que agora vai ficar aí um mês chovendo, estiando, mas aí no período de abril a setembro, a gente vai dar uma enfatizada no tapa-buraco. Segunda etapa é micro revestimento, nós vamos colocar a usina asfáltica para fazer o micro, ou seja, tapou o buraco, primeira etapa, vem com o micro para manter, em paralelo vem a terceira etapa, que é o mais desafiador, mas que é o que resolve o problema de Formosa. Nós vamos fazer drenagem na cidade de Formosa. Prefeita tem dinheiro? Não, mas tem esperança, tem um nome limpo, tem pessoas que querem investir em Formosa, porque Formosa é potencial, e a gente tem que fazer o que Rio Verde, Catalão, né, cidades que têm, né, muita capacidade, assim como Formosa tem, de acordo com o PIB, com o desenvolvimento, a capacidade também de resolver. Então nós vamos trabalhar em etapa. E o povo de Formosa pode contar, sim, pode continuar contando comigo, porque a gente é honesta, nós somos honestos, somos trabalhadores e tem a intenção de cuidar dessa cidade, de mostrar que nós viemos, porque Formosa por muito tempo sofreu, muitas décadas, e aqui eu não cito o nome de ninguém, porque cada um sabe do desafio que enfrenta na gestão. E os meus desafios, cabe a mim elaborar, mas não desistir de Formosa. E nesses anos aí nós vamos ver que Formosa vai ter, na história,
o maior melhoramento asfáltico que nós já vivemos. Eu vi que teve uma reunião com o Pedro Salles, né, da Goinfra. É coisa boa, é justamente sobre isso que vocês estavam falando. O que você tem para nos dizer aqui dessa reunião, dar uma devolutiva? Eu tenho me aproximado muito, né? Infelizmente, a doutora Milena foi uma pessoa que é uma das pessoas que eu admiro, que esteve conosco na campanha, né, doutora? Você viu quanto foi desafiador, mas você vai se lembrar também de que eu ia todos os dias com estrutura muito pequena. Primeiro que eu fui rejeitada por partidos políticos, desacreditada, mas a gente tomou a decisão de ser candidata a prefeita. E quando a gente foi tramitando na campanha, eu não sei se você se lembra, e tenho certeza, na verdade, que você se lembra, que eu chegava todos os dias no comitê e falava: nós vamos vencer a eleição. Nós vamos mostrar que Formosa pode muito mais. Para o estado de Goiás, para o Brasil, que Formosa pode mais. E as pessoas acreditavam. E sem fazer promessas. Sem fazer promessas, que a gente não sabia como enfrentar o município. E aí, quando a gente entrou nesse primeiro momento com muita dificuldade, eu bati na porta do governador do estado e disse, assim como eu fiz também no governo federal, e levei as dificuldades. E as portas foram se abrindo. E o Pedro Salles, que é o presidente da Goinfra, foi uma das pessoas que falou: prefeita, eu vou te ajudar. Que E ele, coisa boa. ele falou: vou te ajudar, e tem ajudado. Ah, é obrigação. Tem muita coisa que é obrigação, mas não fazem. Tem muita gente que faz a obrigação, mas faz com esmero, com amor, com qualidade, com excelência, de maneira agregadora. Então, essas pessoas que eu tenho buscado para perto, e o Pedro Salles, na última vez que fomos, que estive na Goinfra, ele falou sobre essa etapa aí do micro revestimento. Ele está na segunda etapa, a gente está tapando buraco, e agora no final de março, em abril, a gente vai recapear. É o médio prazo. Médio prazo. E aí a gente vai trabalhando essas etapas aí em paralelo. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos em 10 vias, as principais 10 vias do município. Aqui eu vou exemplificar a Avenida do IFG, a Avenida 2 da Formosinha, assim como a gente fez na Avenida da Feira Agropecuária, que ficou de excelência. Nós vamos fazer nessas 10 avenidas. Vamos trazer o asfalto para a GO 116, que é a última fronteira agrícola do estado de Goiás. É uma luta que a gente vem travando aí desde que éramos vereadora. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Nós temos parceiros do estado, né, deputados, enfim. Vem coisa boa para Formosa. E essa questão de gestão de débitos, que a gente tanto fala, que acho que foi uma coisa muito importante de ser trabalhada. Tudo isso que está sendo planejado, que está sendo visto como uma oportunidade de investimento futuro para Formosa e porta para novos recursos, é através dessa gestão dos débitos que existiam na cidade, que não estavam possibilitando que fossem realizados? Exatamente. Quando você não tem espaço para trabalhar, a sua gestão fica travada. Então, eu posso dizer que a prefeita Simone tem na sua mente o seguinte: é quitar dívidas e deixando bem claro para a população entender. 278 milhões, a gente já zerou a dívida? Não, nós vamos continuar pagando os parcelados. E já está chegando aí, porque primeiro ano foram 30 milhões, mais de 30 milhões, e a gente está continuando a pagar os parcelados. A gente vai continuar pagando essa dívida até que eu tenho fé que a gente tenha condições de quitar essas dívidas, para quando a gente fechar esse ciclo aí de gestão, a população vai saber quanto nós quitamos, né? À medida que você vai pagando as parcelas, o seu nome vai ficando limpo. As pessoas vão pensando assim: olha, tanto a União quanto o Estado, eles vão olhando, eles vão percebendo que se ela está pagando as dívidas, a gente vai dando crédito. Vamos alimentar a esperança dela. Vamos soltando aos poucos o que ela precisa para entregar uma gestão de qualidade para o seu povo. Então as coisas vão acontecendo graças à decisão. Precisou realmente chegar uma mulher na prefeitura para decidir, com muita coragem, regularizar a parte fiscal, para que a gente tenha realmente condições de mostrar que a nossa gestão tem que buscar melhorias. Porque a gente ainda, infelizmente, não tem autonomia. Porque Formosa, nós arrecadamos um pouco mais de 40 milhões, 25 milhões é só para a folha de pagamento. Imagina, o que sobra? Porque 25 é para a educação, 15 é para a saúde, o que sobra para investir?
Nós não temos taxa do lixo. E ainda não é suficiente, né? E ainda não é, exatamente. Então, como não é suficiente, nós não temos autonomia para gerir esse município tão grande e tão desafiador em todos os 4 cantos, nós temos que ter o nome limpo para a gente buscar maiores investimentos. E falando em tão grande e tão desafiador também, tem a questão do censo, né, prefeita, que acaba prejudicando os municípios quando vem fazer e acaba entregando um número menor do que realmente é a população. Aí você trabalha com recursos, vagas de creche, escola, saúde, tudo isso baseado na população que foi estipulada pelo censo, que é a Exatamente. população real do município, né? Doutora Milena, Formosa foi muito judiada por muitas décadas. Nós não tínhamos indicadores para o. Vamos dar um exemplo aqui. Na saúde. Para o recurso chegar, aqueles recursos que vêm para a saúde chegar, para os serviços básicos, né, para as unidades básicas de saúde, nós precisamos informar no sistema para mostrar para eles que a gente precisa do recurso. Formosa não estava informando os indicadores do município. Que é alimentar bases de dados, né? Que todo mundo, acho que a gente fala assim, todo mundo consegue entender. É alimentar o sistema, dados, exatamente, a palavra é dados. Se eu não mostro os dados que o meu município trabalha, eu não vou mostrar a necessidade. Isso aí é básico e que não estava sendo feito. Então a gente está trabalhando nesse sentido, né, de informatização. Hoje Formosa é o segundo, só Goiânia tem um sistema SEI e hoje Formosa tem o sistema de informatização. E aí, se tratando de IBGE, eu estou te falando isso para a gente entender que a gestão não precisa ser responsável, ela tem que alimentar os dados fiéis, verdadeiros, para que a gente comunique de fato a nossa necessidade. E aí, como você bem disse, né, IBGE, nós sabemos que Formosa está beirando aí os 150 mil habitantes. E hoje, Formosa, segundo o censo do IBGE, está 118, 120 mil. Não tiveram a responsabilidade de alimentar esse dado fidedigno, fiel e verdadeiro. Então, mais ou menos é isso. A gente não alimenta o dado, a gente perde no serviço aqui na ponta para a população. Não tem como apresentar a fatura para ser paga, né? Agora, é importante lembrar que Formosa tem que sair das páginas policiais. Formosa tem que sair só da questão de página de escândalo. Nós temos que mostrar o potencial que a gente tem. E a gente, mostrando o potencial que o nosso município tem, meu Deus, nós temos tantas belezas naturais. Nós temos aqui a regional da polícia militar, da polícia civil. Nós temos um polo educacional muito bom. Nós temos aqui empresas grandes do agro. Nós temos um distrito agroindustrial que ainda precisa tanto do nosso poder público. Temos tantos potenciais. Mas o nosso maior potencial é o humano. O nosso povo é um povo que não desiste, é um povo que luta. E hoje, como prefeita, eu falo para o pessoal mais próximo, para a minha equipe, eu falo, gente, como que o nosso povo não desistiu? Porque abre uma loja, abre um negócio e não desiste. E avança, mesmo faltando dignidade em várias situações. Mas o nosso povo formosense é o povo que vibra e que vai ter, sim, condições de viver num lugar muito mais digno. Né? E quando eu falo de dignidade, eu não estou falando só das pessoas, as famílias em alta vulnerabilidade. Porque, infelizmente, hoje, segundo o Cadastro Único, mais de 40% do nosso município está em vulnerabilidade social. Não, a conta não fecha. Tantos municípios que estão avançando e Formosa estagnado. A minha missão é empurrar Formosa para ser alinhado aos municípios que tanto crescem, tendo em vista que nós temos potenciais maiores dos que estão decolando há muitas décadas. E agora que você falou de povo, do nosso povo querido, né? A gente entende que estar na gestão e nessa responsabilidade, você vai receber elogios, né, de quem consegue avaliar, entender o que você está fazendo, vai receber críticas, porque existem erros, né? São pessoas humanas prestando serviço à frente de gestões, decisões, e ser julgada por esses erros. Como você lida com isso? A gente percebe que tinha uma expectativa, e tem ainda, muito grande, quando você se elegeu, acerca do seu mandato, né? Por ser uma renovação. E como você enfrenta isso
talvez por todos esses motivos que você falou, não está conseguindo atender a expectativa da população em muitos pontos que são importantes. Que elas estão cobrando, porque são coisas que são dores da população, são coisas que elas precisam também, que as pessoas precisam. Como você lida com isso, com essas críticas que eu vejo que às vezes até muito duras? Então, eu precisei entender um fenômeno que nunca aconteceu em Formosa, na minha visão. É o fenômeno da exposição dos problemas por parte da própria população. E aí eu fiquei feliz, porque esse fenômeno se dá pela expectativa criada na primeira mulher eleita da história, na mulher que tem uma história na cidade, política, de honestidade, de luta e que faz acontecer. Eu já geri empresa que deu muito certo. Eu venho de uma gestão, e aqui eu vou citar o nome porque é da minha história, né? Laboratório Sabin. E hoje eu falo semanalmente com a doutora Janete, que é uma das proprietárias do Sabin, ela me elogiando pelas decisões de gestão, né? Então, assim, a gente entende que numa gestão a gente vai receber críticas e elogios. Só que em Formosa, como criou essa expectativa, as pessoas elas estão mais indo para a rede social, elas estão realmente cobrando. As dores que elas sempre viveram, elas estão cobrando com mais afinco. E aí eu entendi, tá, então peraí, é porque eu estou dando espaço. Eu estou na rede social, eu estou no podcast Formosa, eu estou andando, eu estou falando com as pessoas, eu estou no prefeitura de canto a canto o tempo inteiro, eu estou nos 4 cantos, então é porque hoje elas têm a mim para cobrar. E é a minha responsabilidade dar o remédio para a dor dela. Só que aí eu entendi. Entender que enquanto dói, chora, geme, exatamente. Fala, reclama. Elaborar o corpo físico, a mente, o pilar espiritual, que para mim é o mais fortalecedor. Então eu entendi, que eu falo sempre que tem 2 elementos que me sustentam. Quando as pessoas me perguntam como que você aguenta, o próprio povo, quando eu falo povo, eu estou falando de todo mundo, né? Sim. A comunidade, as pessoas da comunidade, elas falam, como que você aguenta? Eu não aguentaria, principalmente as mulheres. Mas os homens também falam. É porque você tem um filho, né? É porque eu tenho, que vivencia. E vou falar do filho e do marido também. E aí, como que você aguenta? É a pergunta. E aí eu elaboro. Eu aguento por quê? Porque eu tenho 2 pilares que me sustentam. O Espírito Santo, de Deus, que sou cristã, e a psicologia. Me ajuda muito. Ponto. Só que eu sou de carne e osso. Eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. Então esse é o desafio. Mas eu só sou prefeita hoje, eu só faço o que eu faço porque eu tenho um marido chamado Carlos, um filho chamado Estevão e uma família que me acolhe. Ponto. Então isso é muito bem resolvido em mim. E aí, a população entendendo esse fenômeno, aí tem o lado político. A Câmara de Vereadores, os políticos cobram, e cada um cobra à sua maneira. E a população julga de acordo com cada perfil, assim como me julga os vereadores, e aqui eu não vou citar nome de ninguém, mas até agradecer, porque o que o outro te critica, ou ele está te criticando para você evoluir, ou ele está falando sobre ele mesmo. Então eu agradeço a todas as críticas e ao apoio que eu tenho. Sim, eu tenho apoio da Câmara. Às vezes o vereador não aparece comigo, mas ele está contribuindo de alguma maneira. Seja numa crítica pesada, às vezes, muito pesada, ou seja numa crítica construtiva, que ele me manda uma mensagem, que ele mostra um problema, que ele manda um vídeo com a população. Então todo mundo contribui, até os que criticam de forma até exagerada. O mais importante é que a pessoa, CPF, não CNPJ, da Prefeitura Municipal de Formosa, mas o CPF Simone Ribeiro, por mais que às vezes doa, sofro, mas eu me fortaleço. Me fortaleço muito, porque tem uma história. As pessoas precisam avaliar quem era a Simone antes da política. Como foi a Simone na campanha para vereadora? Como foi a Simone vereadora? Como foi a campanha da prefeita Simone Ribeiro? Como está sendo a prefeita Simone Ribeiro? Porque a essência não muda. Você falando desde o início até agora, né? Da Simone, da pessoa, da psicóloga que estudou, da vereadora e da campanha da então prefeita, é que o improvável é possível? Seria mais ou menos isso? Eu sou a prova. É uma forma de dar uma mensagem de esperança? Eu sou a prova viva de que o improvável, mas escolhido, é possível. Um dia, num podcast,
eu falei, eu ainda vou ser prefeita da cidade de Formosa. Então, Deus, é inevitável não comentar sobre o pilar espiritual, né? A quem não acredita em Deus eu respeito, mas eu preciso evidenciar o meu Deus, aquele em quem eu acredito. Eu venho de uma situação muito escassa, né? Um histórico muito difícil, e sempre fui muito julgada por acreditar, por sonhar grande. Então, eu vou continuar sendo julgada, continuar sendo criticada por às vezes falar que Formosa sim tem jeito, Formosa vai limpar o nome. Enquanto muitos desacreditam, eu tenho que acreditar. Formosa vai ter um asfalto melhor. Enquanto desacreditam, eu tenho que acreditar. E não é só acreditar superfluamente, é acreditar, tomar a decisão e fazer, né? Então, eu fui realmente, quase que eu não tive um partido político para ser candidata. A doutora acompanhou, né? Eu tive apoio nos últimos minutos do segundo tempo financeiro para a campanha. Eu trabalhei pela fé, com o povo na rua, trabalhando sem receber, e o dinheiro eu nem sabia se viria e nem sabia a quantidade. Então, assim, mas a gente trabalhou, a gente pagou e viu que na campanha, quem acompanhou a campanha de Formosa sabe que os mais de 9.000 votos à frente dos candidatos que estavam à frente da candidata Simone Ribeiro, acompanhou a campanha e viu que foi a mão de Deus, porque a gente venceu em todas as urnas. Então foi a mão de Deus, né? É inevitável não falar que Deus agiu, e posso dizer que eu sou uma improvável, mas eu sou uma escolhida e que provoca os meus milagres todos os dias. E eu tenho provocado os milagres para Formosa todos os dias. E aqui, doutora Milena, eu vou falar algo bem íntimo sobre sonho. Qual é o seu sonho? Onde é que esse podcast Formosa quer chegar? Ele vai chegar. Se você primeiro acreditar nesse sonho, quando você acreditar nesse quadro, quando você tomar decisões, quando você agir, você vai chegar. É simples assim, a regra é essa. E aí eu pergunto para o cidadão, qual é o sonho do cidadão? O que o cidadão precisa, quer, dentro da família dele alcançar como um sonho? Aí me perguntaram, meu filho perguntou, mamãe, qual é o seu sonho? O meu sonho de ter família eu já tenho, de ter casa, de ter carro, de ter uma casinha na roça eu já tenho, materialmente. Eu tenho a profissão que eu sonhei, que eu realizei mais de 30 anos de idade, de ser psicóloga. E que hoje não tenho mais meu consultório, mas eu tenho uma missão que a psicologia me ajuda. Qual é o sonho da Simone Ribeiro? Sabe qual é o meu sonho? É mostrar para a cidade de Formosa que eu posso fazer, com os recursos que ainda virão, a entrega que Formosa precisa. O meu sonho hoje é virar a página da minha missão como prefeito, entregando para a sociedade de Formosa o que ela precisa. E eu não minto, eu sou muito verdadeira. O meu sonho hoje é mostrar para a cidade de Formosa, para o meu povo, que a gente pode sair do estado que a gente está e alcançar o estado tão desejado, que é ter dignidade. Eu torço muito para que esse sonho dê certo, afinal de contas, nosso lugar é a cidade que eu moro, especialmente hoje nesse episódio é sobre a minha cidade. Eu sou de Cabeceira de Goiás, mas vivo aqui hoje. Estabeleci a minha vida aqui, a minha família está aqui, como a sua. E eu torço muito para que dê certo, prefeita. Por isso que a gente está nesse espaço falando com muita tranquilidade sobre gestão, sobre possibilidades e principalmente sobre esperança. Porque o que a gente vê aí fora é um povo sem esperança. Talvez pela forma como as coisas são colocadas. E aí veio aquela necessidade de dar essa contribuição, de ter essa responsabilidade, de também colocar as coisas de um jeito mais real, para que as pessoas tenham condições de olhar, ouvir, analisar e pensar por si próprias, não entregar uma embalagem pronta que puxa elas para um lado ou para outro. Por aqui vão passar pessoas que, você falando de oposição, né, que hoje estão, né, a gente não sabe porque isso muda muito situação e oposição, que hoje são sua oposição, que é situação, que não seja no município, mas talvez de ideologia, e vai estar todo mundo aqui, é um espaço para todo mundo, e é uma necessidade realmente de trazer para esse espaço o que é real, o que acontece na vida das pessoas para o centro do debate,
não entregar algo pronto da forma que eu penso, como eu quero que elas pensem. É entregar informação para que elas analisem e pensem por si próprias. Parabéns, já agradeci pela oportunidade e te parabenizo porque esse quadro é um quadro político e as pessoas elas estão muito acostumadas com rótulos. E nós temos muitas pessoas na sociedade que são esclarecidas, que compreendem de muita coisa do que a gente está falando aqui de gestão, mas elas param para avaliar uma única informação isolada e se baseia isso como se fosse um todo. Nesse todo da política existem pessoas, elementos CPF. Então esse quadro aqui me oportunizou a falar de política, mas são pessoas e pessoas conectam com pessoas. Então aqui estou me sentindo muito à vontade para mostrar que a figura política ela tem sonhos, desejos, estratégias de gestão, mas também tem que analisar a intenção do coração das pessoas. E na política eu falo que não existem máscaras que se sustentem o tempo todo. Tem muita gente que fala assim, né, alguns críticos, sai da rede social, para de falar. Por quê? Porque talvez a gente ainda não resolveu o buraco que tem na rua da casa dela. Mas quando ela escuta a intenção da pessoa, agente política Simone Ribeiro, talvez ela escuta isso e ela vai falar, não, peraí, ela tem intenção, ela está trabalhando um dia, esse buraco aqui vai ser tapado. Diferente dela ver alguém falando, aquela política não tapou o buraco da sua rua, ela não presta. Não presta como? A gente não pode reduzir os agentes políticos na fala isolada que tem. Então esse momento aqui está sendo muito especial e agregador nesse sentido, porque a população ela é sensível, as pessoas são sensíveis. E dar a oportunidade delas julgarem de maneira ampla quem são as pessoas e o que elas estão fazendo e quem realmente está entregando. E se não está entregando, existe uma promessa? Existe esperança? O que ela está fazendo para entregar o que eu preciso? Esse momento é muito importante. Parabéns. Obrigada. Simone, e agora falando sobre gestão, oposição, situação, o que você pensa da oposição, da sua base, como que você expõe isso aqui pra gente? Mesmo que é uma oposição mais acirrada, né? Em alguns lugares são mais, em outros menos, mas fala pra gente o que você pensa disso. Eu acredito que quem escolheu ser político, escolheu ser criticado, ser julgado, ter opositores, e isso está sempre, a cada dia mais claro para mim. Uma exposição consciente, né? E isso está muito claro, esse papel do político está claro para mim, e está claro para mim também o que a gente está despertando na sociedade. Porque a sociedade tem julgado muitas falas, muitos comportamentos, tanto da oposição quanto base, e eu tenho uma dificuldade, sempre tive dificuldade em falar base e oposição. Até já fui taxada de, quando era vereadora, até de vereador de oposição hoje, você é muito romântica na política, você faz política com propósito, isso não leva ninguém a nada. Mas me trouxe a ser prefeita desse município. Então eu falo sempre que o gabinete está de portas abertas, não importa a sigla partidária, não importa o lado que você escolha estar presente, desde que o intuito seja ajudar a população. Então a dificuldade que tem de oposição em situação é porque no fundo, quando o elefante briga com a formiga, é a grama que sofre. Então eu penso que a gente tem que pensar Formosa, tem que pensar a população, tem que pensar as dores das pessoas e contribuir, porque às vezes quando você é opositor por ser opositor, o que tem que acontecer não acontece. Mas eu respeito, como eu disse anteriormente, eu respeito todos. Você não vai me ver, a população não vai me ver batendo de frente, claro, que quando ultrapassa a linha da moral, né, que fere a nossa moral, a nossa honra, aí a gente toma as providências que tem que ser tomadas. Mas eu não fico rebatendo críticas duras, eu não fico brigando, essas coisas, porque eu acredito que aquela pessoa que critica, ela quer contribuir de alguma maneira, e eu, como eu disse, eu agradeço, porque faz com que a gente evolua, inclusive como pessoa, né, e gestão também. E agora vamos falar sobre algo que eu achei o máximo também, que é ponto positivo que a gente tem que trazer, que é igual eu digo para o nosso povo voltar a ter esperança. A gente fala das coisas ruins, mas vamos falar de algo bom agora. A superintendência da pessoa com deficiência, que é uma coisa do meu coração. Você sabe que
que eu estive ali nas comissões trabalhando por um tempo e era algo assim que eu sempre puxava muito, um pouco a sardinha, porque eram pessoas que não estavam na estatística da nossa cidade, eram invisíveis. É uma pauta que me Sensível emociona, demais. sensível, me emociona muito. É a pauta da mulher, né? Hoje eu não tive condições de ter uma secretaria da mulher ainda, mas a gente vai usando a criatividade, traz uma superintendência, agrega, porque a mulher ela está em todas as pastas. A mãe atípica, a mulher violentada, as mulheres estão em todas as pastas e eu falo sempre que a gente tem que acolher a todas. Mas a gente vai estender um pouco mais essa pauta da mulher. Agora, do outro lado, a pauta PCD, você também sabe que eu sempre lutei, Formosa precisa ter um senso de inclusão. A gente não tem o IBGE para nos basear no quantitativo de pessoas para tramitar recursos, para buscar benefício, e as pessoas com deficiências? Invisíveis estão, que eu falo nesse sentido, não tem sim, uma estatística. Exatamente. Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? E são muitos, né? Muitos. Qual é a necessidade dessas pessoas? Sabe o que eu já ouvi, doutora Milena? Que pauta PCD não dá voto, que era loucura da minha cabeça. Isso doeu tanto em mim, que não é sobre voto, pessoal. É sobre humanidade. É sobre fazer o que tem que ser feito para quem precisa que seja feito. E hoje nós temos uma doutora PCD na primeira superintendência da pessoa com deficiência do estado de Goiás, está aqui em Formosa. Mostramos que Formosa pode. Boa. Nós entregamos mais de 100 cadeiras de rodas, 4 motorizadas, vou citar aqui o Rafa. O Rafa, ele me encontrou um dia no evento dos autistas, na praça da prefeitura, e ele cresceu e a mãe dele falou assim, a cadeira tá pequena para ele, a coluna dele tá ficando ruim, né, tá inadequado para ele. E eu falei, meu Deus, assim, a intenção do coração gera esperança, a ação gera parcerias que promovem a entrega para as pessoas, né, e foi basicamente isso que aconteceu. E aqui eu não vou citar os parceiros, mas foram muitos, e assim, até me emociono demais quando falo dessa pauta, porque incomoda, quando você faz o bem, incomoda, e com toda certeza a gente vai continuar incomodando. Mas aí entregamos a cadeira motorizada para o Rafa. O Rafa hoje, ele deu um depoimento falando que está muito feliz com a cadeira de rodas, porque hoje a coluna da mãe dele não vai sofrer como sofria antes. A mãe dele estava preocupada com a coluna dele e caladinho. Exatamente. Ele estava preocupado com a coluna da mãe. E ele agora tem autonomia com a cadeira motorizada dele. E o Rafa joga vôlei sentado, é um atleta e está sendo visível na sociedade. Quantos Rafas nós temos na cidade de Formosa? Então, para mim, eu me emociono mesmo, porque a Leila é muito sensível, a nossa superintendente. A gente já fez tanta coisa, e a gente também, pela pauta ser sensível demais, a gente não divulga. Não divulga porque não pode, e não divulga porque respeita. Tem muita coisa que a gente poderia divulgar, mas quem está sendo alcançado sabe, né? Acho que isso que é importante. É também. Uma das pastas que é do meu coração. E é um ponto também para falar sobre as coisas que são feitas e que não são vistas, mas que precisam ser feitas. Aquilo que a gente fala, está fazendo o que tem que ser feito. Como que é isso, prefeita? Tem as coisas que sim, né? Essa questão de pagar dívidas para liberar certidões. Tem muita coisa que a gente não vê aí nas políticas públicas. Um grande exemplo disso é esgoto, porque ninguém nunca quer fazer, porque fica lá dentro da terra, é algo que precisa também ser discutido muito. Fui chamada como política romântica, e hoje eu entendo, é porque, na verdade, a visão é essa. Você tem que fazer, você é obrigada a fazer aquilo que é visível, porque converte em voto. E eu exatamente nunca pensei. Eu não faço hoje pensando na reeleição. Eu faço hoje pensando que aquela pessoa tem que ser impactada com a minha ação política. Então, hoje Formosa precisa ter coragem para drenar, coragem para pensar em esgoto, olhar debaixo da terra que é invisível aos olhos, mas vai impactar a vida, que vai passar por cima e não vai sofrer mais. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer nessa ótica, nessa visão.
vamos fazer o que tem que ser feito. Assim é na pauta PCD, assim é na Secretaria de Assuntos de Políticas Penais, assim é a questão do asfalto que a gente tem pensado muito, e tantas e tantas e tantas. Assim é o Prefeitura de Canto a Canto, que nós fizemos 24 no primeiro ano, e agora a gente vai fazer o primeiro no bairro São Francisco. Enfim, tem muita coisa sendo feita que alcança as pessoas e só quem recebe é quem sente. O óculos para as pessoas que não estavam enxergando, a cirurgia de cataratas, tem muita coisa acontecendo. E vai ter muita Amém. oportunidade de falar e deixar só um pontinho sobre a questão da mulher, da pauta da mulher, que também é uma pauta do meu coração. E eu sei que o momento é imparcial, mas é algo muito importante de ser dito. E pensar muito nisso, prefeita, é até um apelo que eu faço aqui sobre cuidar de quem cuida, porque a gente olha tanto para o PCD. Uma mãe de autista, por exemplo, de grau de suporte 3, ela fica praticamente o tempo todo disponível. Isso é só um exemplo, são tantas outras questões para a gente pensar. Sim. Coloca o seu coração. Eu sei que o seu coração está aí, mas na medida do possível, tentar realmente pensar em quem está cuidando, de quem precisa ser cuidado. A gente já está cuidando efetivamente de quem cuida. Alcançamos todas as pessoas que precisam de cuidado? Ainda não. Eu não faço milagre. Eu acredito num Deus que faz com que os milagres aconteçam porque a gente provoca os milagres. Tem que fazer gestão. Mas é muita coisa. Eu só quero que as pessoas entendam que são problemas de 50 anos e que a gente não vai resolver no primeiro ano. A gente não vai entregar tudo que todos precisam. Mas tem a intenção do coração, tem ação, tem prefeita que acorda de madrugada, dorme tarde e que trabalha todos os dias para alcançar. Falando da mulher, nós vamos trazer a Casa da Mulher Brasileira. E eu preciso contar com a doutora Milena, com a doutora Amanda, de Todas por Elas, que é um partido nada a ver com a minha linha ideológica, mas nós não estamos falando de ideologia. Nós estamos falando de dores. Dor das pessoas não tem cor de partido, cor de bandeira. É isso que a gente tem que entender. Formosa deixou de ter, porque eu era vereadora e tramitei, mas era de oposição, a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira seria implementada na DEAN. Imagina, cuidar da violência enquanto justiça e cuidar da mulher enquanto acolhimento da dor, dentro da DEAN. Nós temos esse projeto formatado e que nós vamos lutar juntas para trazer para Formosa, pensando na pauta da mulher. Se Deus quiser. Prefeita, então é isso aí, acredito que na medida do possível, falando sobre medida do possível, fazer, não está fazendo tudo o que é necessário, mas fazer tudo o que é possível sempre. E agora, te convidar para o momento de encerramento, para você falar, vou deixar aberto para você deixar uma mensagem para as pessoas, algo que você queira dizer. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe nesse projeto, nessa missão. Agradeço aqui ao Podcast Formosa, ao seu quadro Política. E agora eu vou abrir meu coração para quem está me vendo e ouvindo. No início, foi muito difícil. Difícil demais. E eu falei, será que vou conseguir? Mas a decisão de pagar as dívidas foi a maior decisão. Porque comecei a ver novos horizontes. Comecei a despertar em mim uma esperança que eu quero que o cidadão também se desperte. E olhe para Formosa como um município que pode fazer a coisa acontecer. Que olhe para essa gestora como só um elemento numa dimensão aí de 120 a 150 mil habitantes que precisam de muita coisa. Mas a gente só vai conseguir se fizermos juntos. E lembre-se, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, nós vamos caminhar juntos em prol de Formosa, não por projeto pessoal. E que Deus continue a realizar os sonhos do cidadão formosense. E o meu sonho é que a nossa gestão mostre ao mundo uma cidade digna, uma cidade de pessoas com dignidade e que a esperança nunca morra. E não é palavras ao vento. A minha boca está falando que o meu coração está cheio e quem me conhece sabe. Nós vamos avançar. Simone, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje no podcast Formosa, no quadro Política Sem Filtro. É o primeiro episódio de outros que virão, onde participarão também outras figuras políticas de todos os lados, legal, né? Esse espaço aqui é para isso, é um espaço aberto para a gente estar falando de política com responsabilidade.
E agradecer você também, ouvinte, que nos acompanha, que está vendo esse episódio, que terão outros episódios, e você é nosso convidado. Até a próxima.